quero que eu troque a bateria, eu tenho uma carregada aqui.
povo de Deus, os escolhidos do Senhor, se reúnem nesta noite para anunciar que Cristo ressuscitou. E eu pergunto aos irmãos, Cristo ressuscitou? Sim, de fato, Cristo ressuscitou. Aleluia. Essa é a razão maior de estarmos aqui. Servimos a um Cristo vivo. Ele está entre nós para nos abençoar, como abençoou aqueles que ele apareceu logo quando ressurreto. Eu convido os amados irmãos e irmãs para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde leremos responsivamente do versículo 1 até o versículo 12. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, queremos saudar aqueles que nos assistem pela internet e queremos que este calor da Páscoa possa alcançar o seu coração aí em casa e que você possa celebrar conosco nesta noite essa data tão especial. Vamos nos colocar de pé e façamos esta leitura responsivamente. Lucas 24, de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Então, elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Cristo já ressuscitou. Nós vamos nos assentar e vamos ouvir o conjunto coral entoando esse cântico, Cristo já ressuscitou, mas na terceira estrofe, na última estrofe, o nosso regente pedirá a todos que se coloquem de pé para cantarmos juntos com o conjunto coral essa última estrofe.
vamos falar com o Senhor em oração. Eu vou pedir ao nosso irmão, pastor Neco, que nos visita nesta noite, para nos dirigir a Deus numa palavra de oração. O diácono levará o microfone até o irmão, para que juntos possamos participar desta oração. Aqui à esquerda, faz favor. Josafá, à sua esquerda. Isso. Desculpa, à sua direita e à minha esquerda. Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por este dia tão especial na nossa vida, na vida do Teu povo, na vida da igreja. Muito obrigado porque nós adoramos um Jesus que está vivo. E a maior prova disso, Senhor, é que Ele está vivo dentro de nós e nosso coração. A maior prova é aquilo que Ele realizou em nós, a salvação pela graça. Que o Senhor continue nos abençoando e nós queremos cada dia da nossa vida, enquanto estivermos aqui neste mundo, queremos louvar o Teu nome, agradecendo por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia da ressurreição. Que cada dia Jesus possa nascer no nosso coração para nos dirigir, nos amparar, nos guiar em vitória. E nós oramos nesta hora em nome dEle. Amém. Amém, Senhor. Nós expressamos a alegria desta comemoração louvando ao Senhor. E vamos fazer isso mais uma vez, entoando Vinde vós, fiéis, cantar. Já há muitos anos, o Credo de Nicéia nos ajuda a guardar na mente e no coração, de uma forma simples e direta, a nossa fé singela, que não pode ser explicada completamente por palavras humanas, mas nós precisamos ler, precisamos meditar, precisamos refletir na palavra de Deus e no que os irmãos têm escrito durante o passar dos anos, para que nós possamos responder essa pergunta tão importante: cristãos, no que vocês creem? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho
Podeis assentar, queridos, ouçamos mais uma vez o nosso coral. Nos lembramos de que o Pai, no seu grande amor, o nosso Criador, o nosso Senhor, enviou o seu Filho amado para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, sofrer a punição que era minha e sua. Mas também nos lembramos hoje que o Espírito Santo de poder e graça, poder de Deus, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele não está mais na cruz, Ele não está mais no sepulcro, Ele vive para sempre, e está entre nós, e deseja nos conduzir, nos guiar de volta a Deus. Se você ainda não teve os olhos do seu coração abertos para essa realidade, hoje na Páscoa, Cristo está aqui, desejando conduzir o seu coração de volta ao Pai. Se você ainda não teve esse momento, esse encontro pessoal com Ele, quero convidar você para abrir os olhos do seu coração e ver que Cristo
está vivo, vivo e entre nós, conosco, nos levando a Deus todos os dias. Quando nós oramos, quando nós o buscamos, quando nós clamamos, chamamos pelo seu nome, quando nós colocamos o nosso coração, as nossas tristezas, a nossa dor, a nossa angústia, quando nós louvamos, agradecemos, todos os dias ao despertar, todas as noites ao dormir, Ele está cuidando de nós. Ele deseja que nós tenhamos essa intimidade com Ele, porque o nosso Deus é o Deus vivo e Deus de vivos, que vive e reina para sempre e nos convida a reinar com Ele. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e ter um tempo de oração. Oração introspectiva. Se você já teve esse encontro com Jesus, agradecendo, porque Ele vive e nós com Ele também vivemos. Se você ainda tem dúvida aí no seu coração, eu quero desafiar você a pedir que Deus envie luz para o seu ser, para que você possa enxergar claramente a vida do Filho de Deus, conduzindo o seu coração de volta ao Pai. Oremos durante alguns instantes, silenciosamente. Adoro o Cristo vivo. É isso que nos diz o hino que nós vamos cantar agora. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos este hino. Esse é um momento também oportuno para você que veio preparado para trazer à frente em adoração os seus dízimos e ofertas. Traga à frente com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você está nos visitando, não fique constrangido. Este é um prazer e um dever dos membros da igreja, mas sinta-se à vontade se desejar fazê-lo também. Tudo
sentar, amados. Vamos chamar as crianças até aqui à frente, juntamente com a missionária Jaqueline. O diácono Josafá vai nos conduzir a Deus numa oração de gratidão pelos dízimos, pelas ofertas, também pedindo que Deus abençoe esse tempo de cultinho especial na linguagem dos pequeninos. Hoje serão as duas salas juntas. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por nossas vidas, por esse dia, pela oportunidade, ó Deus, de como os teus filhos nos reunirmos novamente na tua casa. Louvamos-te, ó Deus, porque cremos num Cristo vivo, ressurreto, e eis o motivo, ó Deus, de estarmos aqui. Nós te louvamos, ó Pai, por cada criança que receberá, ó Deus, a tua mensagem na linguagem deles. Nós pedimos, ó Deus, que tu abençoes a Jaqueline, dando, ó Deus, a direção do teu Espírito, a sabedoria, ó Pai, para transmitir o teu recado aos corações desses pequenos. Seja também, ó Deus, com os que aqui ficam no tempo, que de igual forma, Pai, sejam alcançados, impactados, edificados pela tua palavra. Amém. Abençoa, Deus, o teu servo que trará a mensagem. Nós te louvamos pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio e te suplicamos, Pai, a tua bênção sobre cada vida, a tua direção, ó Deus, sobre os nossos irmãos que administrarão esses recursos, dando, ó Deus, a cada um sabedoria, para que sejam usados, ó Deus, única e exclusivamente para o louvor, honra e glória do teu nome. Obrigado, Deus, por todas as coisas, pelas tuas providências sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu e vamos ler desde o início dela. A primeira epístola de Pedro. Alguém poderia me informar, por favor, o número de 1 Pedro 1? Na página 190 dessas Bíblias que se encontram aí nos bancos, mais ao final, na segunda parte da Bíblia, que é chamada de o Novo Testamento, você encontra na página 190 esse texto que nós vamos ler. Primeira epístola de Pedro. Logo do início lemos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação
da vossa alma. Bendita é a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos dá de conhecê-la. Nós vamos ouvir novamente o coral que louva a Deus e nos edifica com mais um hino. Quando nós falamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós devemos sempre lembrar que ela deve ser uma experiência pessoal, uma experiência marcante, e que
Deus deseja que cada um de nós usufrua essa experiência. Esse texto que nós estamos lendo, a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, foi escrito cerca de 35 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. E a distância desse tempo, do evento da ressurreição, quando Pedro viu Jesus e conviveu com Jesus por 40 dias, até o momento em que ele escreveu esse texto, esses 35 anos, são importantes para nós entendermos essa mensagem que ele está colocando aqui, nesse texto, para os seus primeiros leitores, mas também para nós. Por mais que o tempo tenha passado, você sabe, 35 anos não são poucos dias. Mas o tempo passou e ainda assim, a experiência da ressurreição era forte na vida do autor desse texto, do apóstolo Pedro. Muita coisa aconteceu nesses 35 anos. Muitas lutas, muitas dificuldades. E pela tradição da história, pouco depois de Pedro ter escrito essa e a sua outra carta, ele morreria por causa da perseguição aos discípulos de Jesus. Mas apesar do tempo ter passado, a experiência da ressurreição ainda era forte para orientá-lo e para mostrar a ele o que ser como um discípulo de Cristo. A verdade é também que muitos dos que viram Jesus Cristo ressuscitado já tinham também morrido. Já não estavam mais como testemunhas oculares. Já tinham deixado esta vida. E isso também trazia um desafio novo. Porque antes, nos primeiros anos, você poderia ir em qualquer lugar do mundo conhecido e dizer às pessoas, olha, ele ressuscitou, e vá lá conversar com fulano, com Beltrano, com Ciclano. E eles te falarão isso. Mas agora essas pessoas estavam todas mortas, ou quase todas elas. Como é que agora o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo poderia ser conferido? Poderia ser demonstrado, uma vez que o testemunho daqueles que os viram estava também se desvanecendo, porque essas pessoas estavam indo. Então ele escreve essa carta para dizer que o poder da ressurreição é maior do que o testemunho imediato. O poder da ressurreição de Jesus Cristo é grande o suficiente para continuar válido, ainda que aqueles que o viram com seus próprios olhos já não estejam mais entre nós. Por isso ele escreve essa carta e ele coloca aqui no versículo 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é sobre a ressurreição e o significado dela que Pedro vai nos mostrar aqui algumas verdades fundamentais, que certamente são importantes para a nossa vida hoje, tanto tempo passado, 2000 anos, não apenas 35, mas ainda assim, o poder da ressurreição é válido, atuante e está aqui. A primeira consequência que Pedro nos diz pelo texto, que o poder da ressurreição de Jesus Cristo dá para aqueles que creem, é uma nova identidade. E você veja aí no primeiro versículo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. O discípulo de Jesus, aquele que crê no Senhor, tem essa identidade nova. Aos olhos de Deus, nós somos eleitos. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos elegeu para Ele. E nesse mundo, apesar de
tantas coisas que vivemos aqui, boas e difíceis, de qualquer forma, nós somos forasteiros. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele veio para nos mostrar e nos provar que este mundo é um mundo que passa, passageiro, mas aquele que nele crê tem uma realidade para além deste mundo. Quando João escreveu o evangelho dele, ele registrou e fez questão de chamar os milagres que Jesus Cristo realizou de sinais. Sinais. Não foram apenas atos de misericórdia os milagres que Jesus Cristo realizou. Foram sinais. Sinais de que nesse mundo passageiro de doenças e de doentes e de morte, há uma nova realidade que Deus inicia. E Jesus Cristo demonstrou essa nova realidade. E Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, estabeleceu essa nova realidade. Os sinais eram prenúncios dessa nova realidade, mas a ressurreição de Jesus Cristo é a demonstração completa de uma nova realidade. Por isso é que os escritores do Novo Testamento fazem questão absoluta de enfatizar a ressurreição do Senhor Jesus. Ela é a garantia de que no mundo de transição, no mundo passageiro, de doenças, de doentes, de preocupações, de corrupção, há uma nova realidade neste mundo. E Jesus Cristo é que nos dá acesso a ela. E a ressurreição de Jesus Cristo nos dá esse senso de ser, essa nova identidade. Vivemos neste mundo eleitos por Deus, sabemos que somos aqui forasteiros e que há um novo mundo, uma nova realidade para a qual Jesus Cristo está dirigindo a nossa vida. Mas não só isso. A ressurreição de Jesus Cristo nos dá proximidade com Deus. Pedro, no versículo 3, fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou a chamar ao seu Deus e Pai de nosso Pai. Antes de Jesus Cristo, o relacionamento que se tinha com Deus era o relacionamento da fé com o distante. E mesmo a existência de Deus sendo reconhecida, era uma existência com alguém distante, soberano. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para dizer que esse Deus imensurável é também pessoal, a quem nós podemos chamar Pai, numa linguagem de afeição e de aproximação. E a ressurreição de Jesus Cristo nos dá essa certeza de que Deus está perto de nós. Nós podemos falar com Ele, Ele nos ouve. E Ele fala conosco e nós podemos ouvi-lo. E Ele nos deu a igreja para juntos convivermos e comungarmos essa proximidade, essa fé que une, que vincula pessoas na mesma comunhão. Jesus nos ensinou isso. E na sua ressurreição Ele disse que é assim que podemos viver. Mas não só isso. A ressurreição de Jesus Cristo nos traz mais uma consequência: vida nova e esperança viva. Nós lemos no versículo 3 que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Regeneração e esperança. Você pode viver nesse mundo norteado
pelos valores que você entende serem os melhores para você, que a sociedade entende serem bons. Você pode viver nesse mundo buscando apenas os seus interesses, ou você pode viver nesse mundo de maneira nova e diferente. Mas essa vida nova só é possível se você conhece Jesus ressuscitado dentre os mortos. Só nesse relacionamento pessoal com Ele, você compreenderá que há valores melhores para se viver. Não os seus interesses só, não os interesses da sociedade na qual você está, mas os interesses dele, que melhor que a sociedade e que qualquer um de nós pode nos dar um sentido de vida maior. Uma coisa nova, uma vida nova, uma realidade nova e uma esperança viva. Não uma esperança que se frustra, mas uma esperança que vivifica, que é renovada. E essa nova vida em Cristo nos dá também essa esperança. Mas não só isso, a ressurreição de Jesus Cristo, nesse texto, nos fala também de uma herança certa e segura. No versículo 4 e 5, lemos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Deus não apenas haverá de nos entregar a posse dessa bênção chamada herança, dessa bênção que não é corroída, dessa bênção que não desaparece. Deus está reservando essa bênção para nos entregar, mas não apenas isso, Deus está nos guardando para recebê-la. Porque se Deus não nos guardar, nós não a receberemos. Por isso, a ressurreição de Jesus Cristo nos garante essa herança de estar com Deus e nos garante que nós receberemos essa herança. Não é uma incerteza, é certo. Pela graça de Deus e porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso é certo. Que no novo céu e na nova terra, nós habitaremos na riqueza de Deus. E receberemos os benefícios que Jesus Cristo conquistou para nós, quando veio ao mundo, entregou-se e ressurgiu dentre os mortos. Uma herança certa e segura. E por último, a ressurreição de Jesus Cristo nos dá alegria da salvação, mesmo nas provações. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro sabia sobre ser provado. O que nós sabemos da vida dele está registrado no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, nos fala disso. Ele foi perseguido por causa da sua fé e foi provado a negar a Cristo. As autoridades o ameaçaram e disseram para ele que negasse Jesus Cristo e a sua vida voltaria a ficar tranquila. Foram momentos duros para ele, para os seus amigos, para a sua família, para a sua igreja. Então ele sabe muito bem, quando diz aqui no versículo 6, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele perdeu o seu irmão, e como ele, apóstolo Tiago,
viu Tiago ser morto por uma ordem estúpida de Herodes. Mas ele acreditava na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por isso, mesmo nas provações, mesmo nos momentos difíceis que nós não gostaríamos de viver, nós sabemos que há uma razão, ainda que nós não possamos compreendê-la inteiramente, nós sabemos que Deus tem uma razão para nos deixar passar por essas provações. Para que a nossa fé, exposta, contristada a essas circunstâncias, possa ser purificada pelo fogo. Para que nós, mesmo sem ver a Jesus Cristo, possamos amá-lo, possamos conhecê-lo e possamos nos consagrar mais. E na medida que esse processo vai acontecendo, a nossa alegria, produzida pela fé na ressurreição, vai aumentando, crescendo. E a nossa fé, guardada, protegida, ainda que provada, redundará na salvação da nossa alma. E gosto que Pedro tenha usado a palavra alma. Porque há muitas pessoas hoje querendo vender uma salvação para o corpo, uma solução para os seus problemas imediatos. Que Deus vai resolver todos eles e vai satisfazer todas as suas vontades. Ah, como eu gosto que Pedro tenha usado a palavra alma. Porque a salvação, o cerne dela, é o nosso relacionamento com Deus. A nossa alma colocada aqui como o cerne disso. O nosso corpo, como vimos hoje de manhã, ao meditar em 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo será transformado. E estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição de Jesus Cristo, 35 anos depois, era o cerne da força que sustentava o apóstolo Pedro. E ele estava escrevendo para pessoas cuja maioria delas nunca tinham visto Jesus. Tinham crido nele porque moravam em outros lugares. E a maioria dos que tinham visto, tinham morrido já. Mas ele diz para elas e diz para nós, que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato tão enorme, que ainda que nós não tenhamos visto o Senhor Jesus, nós aqui 2000 anos depois, o poder dela é capaz de transformar as nossas vidas. Agora. De nos dar certeza dessa herança e de que Deus nos reserva para recebê-la, de nos renovar a esperança, ainda que a gente muitas vezes passe por provações tão difíceis que podem abalar as nossas próprias vidas e convicções. Mesmo assim, esse é o poder da ressurreição. É por isso que hoje, e aliás, todo o primeiro dia da semana do nosso calendário, o dia que nós chamamos domingo, o dia que Maria Madalena, no calendário dos judeus, foi lá naquele jardim onde o corpo de Jesus havia sido colocado. E a pedra estava removida. E quando ela viu, não viu o corpo, mas viu o seu Senhor vivo. E por causa do testemunho dela e de outros que viram,
E por causa do poder da ressurreição, estamos nós aqui hoje. Eu queria encerrar essa minha palavra contando para você uma experiência que eu tive há 2 semanas, quando eu estava participando da reunião da Assembleia da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Uma reunião que demorou 1 semana e lá 9 pessoas, eu um deles, estávamos conversando e resolvendo sobre as situações que envolvem os missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E lá eu tive o privilégio de conhecer o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, que é de Recife. Os últimos anos da vida dele, ele tem vivido no leste da Europa. O pastor Marcelo é uma pessoa extraordinária, porque ele é um esportista, fez carreira como esportista, e dentre as várias funções que ele teve, ele foi auxiliar técnico da seleção brasileira hoje, o Filipão. Quando o Filipão era técnico de um time lá num país chamado Uzbequistão, acho que é esse o nome. E ele foi auxiliar técnico do Filipão porque ele falava a língua daquele pessoal. O pastor Marcelo foi acometido por uma enfermidade, perdeu todos os dentes, caiu. Então ele teve de voltar ao Brasil para esse tratamento. Ele tem um índice de intolerância à anestesia muito alto, então ele não pôde fazer anestesia geral para esse tratamento. Tirar o osso da bacia, enxertar aqui nos ossos da boca. Então ele fez tudo isso com anestesia local, um sofrimento enorme. A igreja de Recife, enquanto ele estava lá, propôs ao pastor Marcelo: pastor, fique aqui conosco, seja o nosso pastor. Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Queremos o senhor aqui. O senhor já ficou muito tempo fora. O senhor passou por esse problema, está passando por esse problema, fique agora conosco. Tem um ministério aqui. Mas a resposta dele para os irmãos foi: quando eu cheguei aqui, eu tinha data de validade para estar aqui. E a minha data de validade não mudou. Deus permitiu que isso acontecesse comigo, grande provação. Mas Deus tem as suas razões. Assim que eu estiver bem de saúde, eu volto para o campo missionário. E é isso que está acontecendo com ele agora. Está na parte final do tratamento. No começo do ano que vem, mercê de Deus, ele volta para o campo missionário. Por que uma pessoa faz isso? Vamos orar a Deus, convido você a falar com Deus em oração. Fale com Deus à luz do que vimos hoje aqui na Epístola de Pedro. Usufrua o poder da ressurreição de Jesus Cristo, que pode dar uma vida nova, uma esperança viva. Pode renovar sua vida, mudar os seus valores para valores maiores e melhores.
Permita-me orar. Senhor nosso Deus, hoje nós ouvimos a Tua voz. Hoje nós vimos o que o apóstolo Pedro escreveu. O que significou a ressurreição de Jesus Cristo para ele e o que significa também para nós. Ó Deus, que essa verdade possa nos acompanhar. Que estejamos prontos, ó Deus, para viver o privilégio da ressurreição. E ainda que sejamos contristados por várias provações, que nos lembremos daquele que foi provado, que foi massacrado, que foi crucificado em nosso lugar. Mas, ao terceiro dia, ressurgiu. Oh Deus, ajuda-nos a lembrar disso. Que essa é a palavra maior da nossa fé, a nossa grande certeza. Oramos a Deus no nome dEle, o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos unir nossas vozes em louvor a Deus novamente, cantando Findou-se a luta de Jesus. Receber a bênção. Irmãos e irmãs, povo de Deus que está aqui reunido, usufruindo do privilégio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor conduza o vosso viver pela sua vontade nos seus caminhos, que o Senhor certifique em cada um de nós a certeza da herança imarcessível, sem mácula, reservada nos céus para os que creem, e que o Senhor nos guarde para receber essa grande bênção, agora, para toda a eternidade, pelos méritos do ressuscitado, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. O coral da igreja canta.
Nós queremos agradecer as pessoas que estão aqui, estão nos visitando. Se houver alguém que está aqui pela primeira vez, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença. Uma das marcas da ressurreição de Jesus Cristo, que os escritores do Novo Testamento fizeram questão de frisar, é que depois de ressuscitado, Jesus Cristo comeu com os seus discípulos. Então, eu convido você, antes de você ir para casa, vamos passar aqui no salão social e vamos ter um tempo, vamos comer alguma coisa juntos também. Vamos lá, pessoal.